O amendoim é considerado uma cultura secundária no Brasil, já que geralmente o cultivo é feito na entre-safra da cana-de-açúcar. Como a maior parte dos produtores do grão são arrendatários de terras pertencentes às usinas, eles enfrentam uma série de dificuldades que passam pela falta de variedades de sementes até o tráfego intenso de máquinas no campo. Na nossa região aqui, as áreas de produção são áreas tradicionalmente ocupadas pela cana-de-açúcar, então o produtor muitas vezes tem dificuldade de conseguir novas áreas para realizar o plantio, né? Isso é um grande dificultador. E também com relação à tecnologia. Se nós formos falar no caso da mecanização agrícola, que é a minha área de trabalho, nós ainda estamos muito distantes de outras culturas do ponto de vista de tecnologia. Mesmo com todas as dificuldades, o Oeste Paulista se tornou a principal fonte de amendoim do Brasil, com 65 mil hectares plantados com a cultura. As regiões de Tupã e Jabuticabal são as principais produtoras do estado, contando com uma produção de mais de 500 mil toneladas. O clima e o solo dessas regiões foram os fatores que mais colaboraram com o crescimento da importância do cultivo do amendoim. Trabalho que começa com a qualidade das sementes. No caso do amendoim, a semente que é vendida, ela tem que ter no mínimo 70% de germinação e 98% de pureza física. Esses são os padrões mínimos. Desenvolvida especialmente para a semeadura do amendoim, a CEA-ER 3000, fabricada pela Baldan, possui tecnologia de plantio a vácuo. Desta maneira, se reduz o atrito entre a semente e o disco de semente. Nós desenvolvemos um disco, né, para essa semeadora, que até então, em termos de semeadora a vácuo, é novidade no mercado, é um disco com furação dupla, ou fileira dupla, carreira dupla, como ele é conhecido. Com isso, nós conseguimos diminuir a rotação do disco e aumentar a velocidade de plantio. No processo mecanizado, o espaçamento médio entre linhas recomendado para os cultivares de porte ereto é em média de 60 centímetros. E a densidade de semeadura é de cerca de 20 sementes por metro de linha. Para cultivares rasteiros, o espaçamento médio entre linhas deve ser de 80 a 90 centímetros. E a distribuição de sementes deve ficar em torno de 17 a 18 sementes por metro. A profundidade de plantio varia, em geral, entre 5 e 8 centímetros. O espaçamento entre linhas pode variar em função da colheita mecanizada. Se você tem o alinhamento correto da cultura, você consegue colocar mais plantas dentro de uma mesma área e, consequentemente, você vai ter uma produtividade maior. Uma vez plantado, o amendoim recebe uma série de pulverizações, o que exige um tráfego intenso de máquinas no campo. O controle fitossanitário, ele precisa ser executado obedecendo um cronograma bem justo. O agricultor, ele sabe disso. Hoje temos pacotes tecnológicos disponíveis no mercado para que isso seja feito, mas na produção do amendoim, quando você perde um timing de aplicação, realmente o preço a se pagar em produtividade, em sanidade de lavoura, ele é bem alto. Do plantio à colheita, a cultura de amendoim fica entre 100 e 130 dias no campo, sendo que a semeadura deve ser feita entre setembro e outubro, para que a colheita seja realizada até abril. Esse processo é outro ponto delicado ao qual o produtor deve prestar atenção, senão ele pode ter grandes perdas. Nós temos um grande problema no amendoim que diz respeito à colheita, né? Nós já tivemos aqui levantamentos feitos por nossa equipe aqui da Unesp, onde nós registramos perdas médias da ordem de 30% na colheita de amendoim. Isso é um absurdo, 1/3 do que você produz está ficando para trás. Após a colheita, o amendoim ainda precisa passar por um processo de secagem, quando as plantas são expostas ao sol por quantos dias forem necessários. Quando arrancadas, elas contêm entre 35% e 40% de umidade, que precisa ser reduzida a 10% ou menos. E para que o produtor tenha lucro no final do trabalho, a produtividade deve ser de 4.000 a 6.000 quilos por hectare. Apesar das dificuldades, a cultura do amendoim traz benefícios para o solo, já que é uma planta que resgata nitrogênio da atmosfera. Além disso, a leguminosa é benéfica para a saúde e gera renda até mesmo para as usinas, que arrendam suas terras em épocas de inatividade nos canaviais.
Nós já fizemos vários trabalhos, né, do amendoim pós a cana, né, que além de todos esses benefícios do nitrogênio, né, ele não causa nenhum problema de compactação no solo para a cultura da cana-de-açúcar. Então ele é totalmente benéfico para a cultura.